Um homem chamado Larry Page, junto de um outro cara, decidiram criar o Google. E quando eles criaram o Google, um homem chegou até eles e perguntou para eles por que eles estavam criando o Google, ou seja, o site de buscas. Porque na época já existia o Alta Vista, que era um bom site de buscas. Então esse homem perguntou por que ele estava criando o site de buscas, sendo que já existia o Alta Vista, que era um bom site de buscas. Então Larry Page respondeu para esse homem que eles não estavam criando um site de buscas, mas sim inteligência artificial. E todas as pessoas que estão pesquisando no Google, do mundo todo, neste exato momento, estão alimentando essa inteligência artificial. E todas essas informações que as pessoas estão pesquisando no Google estão sendo jogadas diretamente para os supercomputadores quânticos do Google. E os super HDs do Google estão jogando todas essas informações diretamente para esses supercomputadores quânticos do Google. E vai chegar um momento em que eles vão unir esses supercomputadores quânticos a um robô. E quando eles fazerem isso, esse robô, ele vai falar, ele vai passar conhecimento para as pessoas, entre aspas, e esse robô vai ser muito superior a qualquer robô que já existe neste exato momento na Terra. E vai ser superior a qualquer robô. E esse robô, ele vai ser criado para controle populacional. E esse robô, é claro que esse robô vai ser muito superior a qualquer outro robô. Não vai haver nenhum robô que se compare a esse, porque esse robô vai receber todas essas informações desses computadores quânticos. Se você já viu alguns robôs hoje em dia que falam, esses robôs não vai se comparar nada a esse robô quando ele for criado e quando for passado todas essas informações dos supercomputadores quânticos para esse robô em específico. E quando isso acontecer, uma profecia bíblica das Escrituras vai se cumprir. E aí, quando você vai na palavra, na Bíblia, lá no capítulo 13 de Apocalipse, você encontra aqui que no capítulo 13 está falando do reino da besta, ou seja, do reino do anticristo. E diz aqui que vai ser dado poder para o anticristo, autoridade. Diz aqui também que ele vai blasfemar contra o Criador. Também diz aqui que vai ser permitido ele, o anticristo, vai ser permitido ele guerrear contra os santos, os puros, os eleitos, os salvos, e de vencê-los. Ou seja, ele vai guerrear contra os eleitos e vai vencer os eleitos. E foi dado poder sobre todas as famílias e línguas e nações. E aí, também diz no verso 8 que todos os habitantes da terra vão adorar o anticristo, vão adorá-lo. Todos os habitantes que não têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, tá? Ou seja, não é todas as pessoas do mundo inteiro, sem exceção, mas sim todos que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Já os que têm o nome escrito no livro da vida, é óbvio que não vai adorar o anticristo. Só que aí entra o verso 11 adiante, que diz o seguinte: eu contemplei outra besta saindo da terra, e ela tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e ela falava como um dragão. Aqui tá falando do falso profeta, tá? Que é um cara que vai enganar a maioria das pessoas, né? Falso profeta, e ele vai ter a aparência de cordeiro. Como assim? A aparência dele, a forma que ele fala, vai dar a entender que ele é um cara de Deus, ou seja, um cara bom, um servo de Deus, né? As pessoas vão falar isso daí, é óbvio, né? Por quê? Por causa da aparência dele. É um negócio assim que vai cativar as pessoas. Por quê? Por causa da forma que ele vai falar. Tranquilo, calmo. Não vai falar gritando, ele vai falar calmo, tranquilo, justamente para enganar as pessoas. E as pessoas, por ele ter essa aparência de cordeiro, de coisa boa, as pessoas vão ser enganadas. Também porque as pessoas não têm conhecimento, né? Não busca ler a palavra, enfim. Mas, por causa disso, a maioria, muitas das pessoas também vão ser enganadas por causa dessa aparência dele.
Só que aí, ele vai falar como dragão. Como assim? As coisas que ele vai falar vai ser engano, mentira, meias mentiras, meias verdades. Ele vai distorcer a Bíblia, vai blasfemar. Ou seja, ele tem aparência de coisa boa, porém ele vai falar engano, mentira, heresia, meias verdades, vai distorcer a palavra. É isso que quer dizer. E aí entra o verso 12 em diante. E ele exerce todo o poder da primeira besta antes dele, e fez a terra e os que nela habitam adorarem a primeira besta cuja ferida mortal estava curada. Ou seja, ele vai fazer com que os habitantes da terra adorem a primeira besta. E aí entra o verso 13, e ele faz grandes maravilhas a ponto de fazer fogo descer do céu sobre a terra à vista dos homens. Isso aqui são coisas demoníacas, segundo a eficácia de Satanás, e também coisas tecnológicas, tá? Ou seja, eles vão usar drones. Assim, vai ser um negócio bem feito para as pessoas caírem mesmo no engano, tá? Vai ser um negócio bem feito. Ou seja, coisas demoníacas, segundo a eficácia de Satanás, e coisas tecnológicas, para as pessoas acreditarem que ele é um homem de Deus. Ou seja, tem o poder do Espírito, enfim, é um homem de Deus, para as pessoas acreditarem. Cara, só que, como eu disse, vai ser um negócio demoníaco e tecnológico. E aí entra o verso 14. E engana aqueles que habitam na terra por meio daqueles milagres que tinham poder de fazer à vista da besta, dizendo para aqueles que habitam na terra que eles fizessem uma imagem para a besta, que tinha sido ferida pela espada e viveu. O que é a imagem? Para que fizesse uma imagem para a besta, ou seja, para o anticristo. Essa imagem é uma coisa, é uma imagem. Está dizendo que imagem. Porém, o que é imagem? Imagem é uma coisa semelhante ao anticristo, a besta, o anticristo. Que o anticristo é um homem, tá? O anticristo é um homem, ou seja, vai pedir para que os habitantes da terra façam uma imagem, ou seja, uma coisa semelhante ao anticristo. E aí entra o verso 15 de Apocalipse 13, que diz o seguinte: e foi-lhe dado poder para comunicar fôlego à imagem da besta. O que isso quer dizer? Que vai fazer com que a imagem pareça que tem vida, pareça viva. Ou seja, está falando de um robô de inteligência artificial. E esse robô, essa imagem, primeiro ponto, o que é a imagem aí? E foi-lhe dado poder para comunicar fôlego à imagem da besta. O que é imagem? Imagem é algo, é uma coisa muito semelhante à besta. E o que é a besta? A besta é o anticristo, o antimessias. É o cara que vai se tornar o líder mundial dos governos mundiais. Então, vão fazer uma imagem desse cara. E o que é imagem? É uma coisa muito semelhante ao anticristo, ou seja, à besta, ao anticristo. A esse líder mundial que ainda vai aparecer. Então vão fazer um robô desse cara, um robô de inteligência artificial muito semelhante ao anticristo, a esse cara que vai aparecer em breve aí. Eu não sei se vocês sabem, mas já existem muitos robôs no mundo hoje. Eles são robôs semelhantes a pessoas. Já existem pessoas no mundo, milionárias, que têm muito dinheiro, que já criaram os seus próprios robôs semelhantes a essas mesmas pessoas. Essas pessoas milionárias já criaram robôs semelhantes a elas. E esses robôs são extremamente semelhantes a essas pessoas. Só que tem um porém. Esse robô, essa imagem da besta, quando esse homem anticristo aparecer, não vai ser depois de meses, dias, que eles vão criar essa imagem, esse robô de inteligência artificial. Isso não vai acontecer tão rápido. Após esse homem, o anticristo, que vai se tornar o líder mundial, quase que eu falei global, mundial, dos governos mundiais, quando passar alguns anos após esse homem ter aparecido, vai ser concedido eles criarem esse robô de inteligência artificial desse homem. Então, quando esse homem, o anticristo, aparecer, após alguns anos, vão fazer uma imagem, um robô de inteligência artificial desse cara, do anticristo. E diz aqui no verso 15 o seguinte:
E ele tinha poder de dar vida à imagem da besta, e que a imagem da besta poderia tanto falar quanto fazer com que quantos não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Ou seja, essa imagem da besta vai mandar matar as pessoas que não adorar essa mesma imagem, ou seja, esse robô de inteligência artificial. Resumindo, quem não adorar esse robô de inteligência artificial vai ser morto. É óbvio que as pessoas que têm o nome escrito no livro da vida não vão adorar esse robô de inteligência artificial. Então, o que eu digo aqui para vocês? Que quando esse homem, o anticristo, aparecer, quando a tribulação começar, a perseguição a nós, a igreja, a nós que fazemos parte da igreja do Cordeiro, do corpo do Cordeiro, o que eu digo para vocês é o seguinte: confie nele, confie, deposite sua confiança nele, no Criador. Seja fiel até o fim, porque essa vida é uma passagem. O que acontecer conosco aqui não importa. Independente do que eles vão fazer conosco, é irrelevante, não importa. Fato é que um dia nós vamos morrer e vamos para algum lugar. E nós temos essa esperança. E nós sabemos que se formos fiéis até o fim, vamos herdar a vida eterna. Então o que eu digo para vocês é isso: sejam fiéis até o fim.